na carta de Tiago, capítulo de número 5. Vamos ler mais uma vez do versículo 12 ao 20. Carta de Tiago, capítulo 5, de 12 a 20. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Se Deus nos der graça, concluindo nossa série de estudos na carta de Tiago, onde o Escritor Sagrado aborda vários assuntos concernentes à vida cristã, especificamente direcionados aos crentes, inicialmente a eles, aqueles que estavam espalhados pelo mundo da época, que haviam sofrido a perseguição em Jerusalém, espalhados pelo mundo, judeus convertidos ao cristianismo a quem Tiago orienta especificamente, e por conseguinte a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Carta de Tiago, capítulo 5, de 12 a 20. Leiamos de maneira alternada. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus é um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém converter, Saber que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Como nós falamos, irmãos, o capítulo 5, no final do capítulo 5, no final da carta, Tiago vai tratar de pelo menos 3 assuntos concernentes à vida cristã, que se refere à questão de juramentos, o valor e a importância da oração e a atitude de um irmão em ajudar o outro que está desviado da verdade, para que ele retorne à obediência, à fidelidade da palavra do Senhor. E nós vimos então esses 2 primeiros assuntos a respeito de juramentos, que Tiago não está condenando o juramento como sendo uma coisa errada no seu sentido absoluto, mas está nos mostrando que jurar de maneira equivocada, jurar de uma maneira precipitada é pecado. De fazer juramentos com o objetivo de dar confiabilidade à nossa palavra, de fazer com que as pessoas acreditem em nós, não é necessário. Por isso que ele diz que o nosso sim tem que ser sim. Ele está encorajando a prática de falar a verdade, sem precisar ficar invocando testemunhas para a nossa fala. Devemos ser conhecidos como pessoas que são honestas e cumpridoras de suas palavras, daquilo que penhora e fala. Mas que, por outro lado, jurar não é errado quando está dentro de um contexto de algo necessário, como uma atitude de compromisso público, solene, diante de Deus, da sociedade, quanto à questão religiosa, de compromisso de fé, de votos, de juramentos diante de tribunais, quando se fizer necessário. Então, o juramento tem seu espaço, principalmente em um contexto religioso, cultico, quando nós nos comprometemos diante de Deus, da igreja, concernente à nossa fé. Como nós vimos aqui no domingo, exemplos a respeito disso, como no caso de
profissão de fé, batismo de nossos filhos, ordenação de oficiais como diáconos, presbíteros e pastores. Aí tem espaço para votos e juramentos invocando o nome de Deus. O princípio aqui que Tiago trabalha é que nós não devemos jurar por nenhum outro nome a não ser pelo nome de Deus. Então ele está combatendo aquela prática de invocar outras fontes de testemunhos que não sendo Deus. Então Deus é o único nome pelo qual nós devemos jurar. E nós só podemos jurar em nome de Deus em um contexto que isso santifica, honra e glorifica o nome de Deus. Não podemos banalizar isso. Então, usar juramento para o dia a dia não é correto, né? Se você quer que as pessoas confiem na sua fala, não fique invocando juramento. Você seja honesto, correto e conhecido como alguém que é digno de confiança naquilo que fala. Então, esse é o princípio de Tiago. Segundo, ele falou a respeito do valor e da importância da oração. Citou o exemplo dos presbíteros, que devem ser chamados para orar pelos irmãos que estão doentes, pelos crentes que estão enfermos, como aqueles que têm responsabilidade espiritual sobre eles, não como quem tem autoridade de expulsar a enfermidade por uma ordem, por simplesmente colocar as mãos ou fazer uma oração especial. Apesar de Tiago falar de algo muito pontual e específico no texto, como dizendo, chame os presbíteros e estes orem sobre o enfermo, ungindo com o óleo, provavelmente óleo de oliva, nós vimos que tinha dois usos mais comuns, que era associado a cerimônias religiosas, como a unção, a invocação da autoridade do Espírito sobre a vida dos sacerdotes e dos reis, que era a cerimônia que simbolizava o revestimento de autoridade e de poder vindo da parte de Deus para aqueles que foram escolhidos para essa função, tipificando Jesus Cristo. Mas também havia o uso medicinal em que se fazia deste objeto. E também o próprio Jesus Cristo, ordenando os discípulos a expulsar demônios, exercer autoridade apostólica. Em um momento, Marcos vai dizer que eles usaram óleo, colocaram sobre enfermos e alguns desses foram curados. Não porque houve autoridade, não porque tinham poder naquele óleo, mas era símbolo da presença do Espírito Santo, que de fato fazia isso. Então, era uma forma simbólica. Não temos nenhuma autorização bíblica para usar óleo ungido. Primeiro, não existe essa expressão na Bíblia, né? Óleo ungido. A ideia de óleo ungido ela vem de um princípio, de uma crença católica romana, de que o sacerdote, o padre, tem a autoridade de abençoar objetos e estes objetos passam a ter poder. Não só é uma crença católica, como é uma crença neopentecostal, de que o pastor, orando sobre um objeto, transfere poder sobre aquele objeto para curar pessoas. A gente vê isso aí acontecer muito aí na televisão, pessoas ungindo lenço, orando sobre lenço, orando sobre carteira de trabalho, objetos pessoais, acreditando que essa oração tem poder de transferir uma bênção sobre aquele objeto e, uma vez ele usado com fé, pode curar um enfermo e expulsar um demônio. Não existe esse ensinamento bíblico. Primeiro porque quando a Bíblia fala da autoridade dos apóstolos, ela estava neles, na palavra deles e na atitude deles. Era algo que vinha como testemunho de Cristo e era específico dos apóstolos, como aqueles que estavam trazendo a palavra de Deus. Outras pessoas que não eram apóstolos, que fizeram isso, estava diretamente ligado ao ministério apostólico, tinha alguma função de confirmação do ministério apostólico ou auxílio, como evangelistas, por exemplo. No caso de Filipe, um evangelista, né, poderia exercer algum dos dons que os apóstolos exerceram, mas isso era específico para a confirmação da palavra. Não temos, e quando eles exerciam essa autoridade, eles não transferiam para nenhum objeto. Alguém pode citar o caso de Paulo, que objetos dele foram usados e colocados sobre as pessoas. Se isso ocorreu, foi não por transferência de poder, mas por uma extensão dele. O poder estava no apóstolo Paulo como testemunha de Cristo. O que a gente percebe que a ênfase de Tiago não é no objeto, não é no óleo que está o poder, nem em objeto nenhum, nem na oração transferindo poder. Ele diz: e a oração da fé curará o enfermo. Primeiro, ele está falando de um contexto que haviam dons de cura naquele contexto,
haviam pessoas que tinham principalmente os apóstolos, tinham esse dom, ou seja, vindo da parte de Deus, do Espírito Santo, que oravam e ocorria, ou dava uma ordem e acontecia a cura imediata. Mas o que fica ordinariamente para nós é que a oração do crente, no seu aspecto geral, não tem essa autoridade de ordenar a cura de um enfermo ou a expulsão de um demônio. Isso é uma autoridade especificamente dada por Cristo aos apóstolos e alguns ligados aos apóstolos. Então, o que fica ordinário para nós é aquilo que Tiago diz, que a oração de um justo, que o valor está na oração de qualquer crente. Deus responde segundo o seu querer, sua vontade, a oração de um crente. Então, o que ele está dando ênfase é na importância e no valor da oração como um instrumento de nos conectar a Deus, que é a fonte do verdadeiro poder. O poder está não na oração. A oração não é poderosa. Quem é poderoso é Deus para quem oramos, porque a oração não é um instrumento religioso exclusivo dos cristãos. A oração é uma expressão religiosa que não é exclusiva do cristão. O que faz a oração de um cristão ter valor e importância não é ela em si e não é o crente em si. É Deus, é para quem ele ora, é para quem ele se dirige. Então, o valor da oração está em Deus. O valor da oração está no fato de que nós, quando oramos, pedimos a Ele que Ele manifeste o seu poder, que Ele atue, que Ele tenha misericórdia. Então, por isso que ele vai dizer que a oração, e ele encoraja todo crente a orar, interceder uns pelos outros. Então, o texto não está dizendo que a oração do pastor é mais importante e que esta oração tem que ser acompanhada com o uso de objetos que tenham poder. Não. Ele está dando ênfase à oração da fé, o exercício da fé através da oração, e que a oração do pastor tem o seu valor e a sua importância como o cuidador espiritual das ovelhas de Cristo, como aqueles que devem ser chamados para cuidar espiritualmente das ovelhas, e uma das maneiras de nós cuidarmos das ovelhas é orando por elas, é intercedendo a Deus por elas. Não que a oração do pastor tenha mais valor e poder espiritual, mas que há uma grande importância na intercessão do pastor como cuidador espiritual, como aquele que zela, como aquele que é chamado por Deus para cuidar das ovelhas do Senhor, como aquele que deve zelar e cuidar, e que deve ser chamado para orar, deve ser comunicado. E aqui tem um valor importante, que a gente deve comunicar as nossas necessidades ao conselho, ao pastor, para que nós possamos orar, interceder e acompanhar espiritualmente essas pessoas. Mas também ele mostra o valor e a importância da oração de todo crente, de que todos nós devemos interceder, de que Deus ouve não o pastor somente, ouve todos nós, segundo a sua vontade e o seu querer. O valor aí é da oração, como instrumento que Deus nos deu para a manifestação de sua graça e de seu favor sobre as nossas vidas, por causa de Cristo. E por fim ele vai falar do valor e da importância de um irmão se preocupar com o outro que está desviado da verdade, tentando dissuadi-lo do seu erro, tentando levá-lo à correção e à conversão, aquele que resgata o crente que está desviado da verdade. Um crente de verdade pode se desviar da verdade? Sim. O crente não perde, irmãos, não tem base para dizer que crente perde salvação, mas um crente se desvia da verdade, se afasta temporariamente da igreja, passa a ter dúvidas em relação a algumas coisas que ele confessava crer, pode temporariamente duvidar de algumas verdades bíblicas que ele cria e que foi levado à dúvida por conta de algum tipo de influência que ele sofreu, de ensinamento errado, né? E sérios fatores. Então, Tiago está mostrando nos versículos 19 e 20 da importância de nós sermos um instrumento de correção na vida de um irmão, sendo esse um eleito de verdade, um predestinado. Ele vai confirmar que de fato, sendo persuadido pela verdade, voltando para ela, certo? Vejam os versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém
se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Partindo do princípio de que Tiago está escrevendo para um público, que este público era formado por cristãos oriundos do judaísmo, judeus que se converteram ao cristianismo, e estes crentes novos, estes cristãos que vieram do judaísmo, muitos deles ainda eram imaturos, tinham dificuldades, tinham algumas dúvidas em relação à fé cristã. Alguns estavam abandonando o cristianismo e voltando à prática do judaísmo pela influência de grupos de judeus e de cristãos que se chamavam judaizantes, que eram pessoas que diziam cristãos, mas que achavam que deveriam praticar também o judaísmo. Então, os crentes novos, os judeus convertidos ao cristianismo, sofriam uma série de pressão, de ataques, e muitos destes demonstraram-se fracos, imaturos, e muitos não convertidos de fato e de verdade. Partindo deste princípio que Tiago está lidando com estes crentes novos, com estes judeus convertidos, e que eles estavam sendo pressionados e a duvidar de algumas de verdades do cristianismo, como a suficiência de Cristo para a salvação, como a suficiência da graça, a não necessidade de obras para a salvação, que contraria todo aquele conceito judaico de salvação por obras. Então, essas verdades eram sempre atacadas, eram sempre atingidas. Então, alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam enfraquecidos, e muitos desanimados, e alguns totalmente desencorajados, voltando ao judaísmo. Então, Tiago, conhecendo este público-alvo, ele então diz que aqueles crentes que se mantinham firmes, que estavam firmes nas verdades de Cristo, e que eles servissem de instrumentos para levar novamente a verdade àqueles que uma vez abraçaram esta verdade, que agora estavam retrocedendo. E que isso é possível acontecer? Meus irmãos, até dentro do nosso próprio contexto, da nossa própria realidade. Eu conheço algumas pessoas que são oriundas do catolicismo, que abraçaram a fé cristã e conheceram a Cristo através da pregação do Evangelho pela igreja protestante. E muitos foram ensinados a respeito do Evangelho, mas que por algum tempo lidavam com dúvidas em relação à fé cristã. Tinham algumas dificuldades em relação à fé cristã. E alguns até desanimavam por conta de que tinham contato com outras pessoas que permaneciam no catolicismo e que bombardeava ele com questionamentos que causavam certas dúvidas. Isso é possível acontecer? Sim, isso é possível acontecer. Então, Tiago está lidando exatamente com isso, de pessoas que começaram demonstrando que haviam abraçado de fato a fé cristã, mas que agora estavam retrocedendo, estavam abrindo mão de algumas verdades, ou até do próprio Evangelho, desistindo do Evangelho e querendo voltar à prática do judaísmo. Tiago então diz assim: olha, se algum de vós se desviar da verdade e alguém converter, é claro que Tiago sabe que a conversão é obra do Espírito Santo de Deus, que a mudança do coração, que o convencimento no coração é obra do Espírito Santo, mas a ação neste movimento de converter é nossa, ou seja, somos nós que temos um movimento de mudança, ou seja, somos nós que confessamos, somos nós que abandonamos o pecado. O Espírito realiza esta obra, esta capacidade, essa mudança em nosso coração, mas somos nós, a ação, o movimento visível é nosso. Então ele está dizendo, se você se desviar da verdade e alguém o converter, ou seja, esta conversão é a confrontação bíblica, é a ajuda através da pregação. O que é se converter? É um irmão mostrar para o outro que ele está errado, que ele deve continuar firme na palavra de Deus, que ele não deve abandonar Jesus Cristo, que ele não deve duvidar daquela verdade bíblica, que ele não pode voltar atrás daquilo que ele havia confessado em relação a Cristo, que ele não deve duvidar das verdades da palavra de Deus. Então,
a atitude de alguém converter o outro é no sentido de auxiliar, de ser um instrumento na confrontação em relação à atitude daquele indivíduo. Claro que produzir fé no coração, converter o coração, mudar o coração, é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele está falando da atitude de ser um instrumento auxiliador no ensino da palavra de Deus. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, ou seja, é possível que um crente de verdade tenha dúvidas e se afaste temporariamente do evangelho da palavra de Deus. Isso é possível acontecer. Alguém que abrace de fato a fé, mas que principalmente no início disso ele possa se afastar. Mas se ele for um crente de verdade, a confrontação, o instrumento na vida dele, por parte de um irmão, a instrumentalidade de um irmão, o levará ao retorno da palavra de Deus, certo? Então ele diz assim: se alguém saber que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, se o irmão funcionar como instrumento de confrontação, de auxílio, de ajuda, de evangelização na vida daquele que se afastou da palavra de Deus, se afastou do evangelho, ele diz, e isso terá como resultado a confirmação de sua salvação, ou seja, salvará sua alma. Claro que não é a gente que salva ninguém, não somos nós, dizendo que o resultado desta ação, de alguém ajudar o outro a reencontrar-se com a verdade, com a palavra de Deus, reafirmar isso no seu coração, ele então estará confirmando a obra de Cristo no coração deste indivíduo, de que ele é um salvo, porque pela obra de Cristo seus pecados foram cobertos, foram pagos, ou seja, houve uma cobertura para os seus pecados. Ele está falando exatamente do resultado da conversão. Quando alguém é convencido pela verdade do Evangelho, o Evangelho conduz à salvação em Cristo Jesus. E ele está falando dos efeitos do resultado da instrumentalidade humana neste processo. Ele não está falando da ação do Espírito Santo, mas está falando da participação dos homens neste processo. De nós como crentes pregando o Evangelho, de nós como crentes ajudando uns aos outros, confrontando um ao outro com a verdade do Evangelho. Então ele diz, quando alguém é convencido, quando alguém é levado a conhecer a palavra de Deus, quando alguém conhece a verdade, confirma-se aquilo que Cristo disse. A verdade o liberta, a verdade o salva, a verdade lhe dá vida. Essa verdade aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso que é importante que nós entendamos que se nos depararmos diante de uma apostasia de um irmão, de uma fraqueza, de uma heresia de um irmão, que é possível isso acontecer, devemos confrontá-lo com a palavra de Deus, não abrir mão disso. Confrontá-lo com a palavra de Deus, mostrar o que a palavra de Deus diz. Se ele for um eleito do Senhor, ele se converterá do seu desvio, ou seja, da sua rebeldia, da sua incredulidade. Voltará à verdade do Evangelho. E então esta verdade cobrirá os seus pecados, perdoará os seus. Esse é o sentido. Tiago está invocando o texto de Provérbios capítulo 10, versículo 12, onde Salomão diz isso, que o amor encobre multidão de pecados. E a ideia de cobrir não é encobrir, a ideia de cobrir não é de acobertar, não é de ser complacente, não é de cumplicidade, não é de tolerância, mas é no sentido de conduzir ao tratamento correto a ponto de levá-lo a se livrar do pecado. Cobrir no sentido de conduzi-lo ao arrependimento, ao abandono do pecado. O amor conduz à correção. Como é que um amor de um pai diante de um filho rebelde se revela? Corrigindo, disciplinando, confrontando com a verdade, levando ao arrependimento, à mudança, à correção. Então o amor do pai que corrige o seu filho é um amor que cobre os pecados, é um amor que expurga os pecados, que expia o pecado, no sentido não redentivo, mas no sentido de correção. Então, se eu me deparo
Por isso que não faz sentido as pessoas que dizem que nós não podemos denunciar o erro do outro, que nós não podemos falar das doutrinas das outras igrejas, que nós não podemos falar do erro doutrinário de uma igreja. Olha como Tiago coloca com grande seriedade o desvio da verdade, que é possível alguém que confessa ser cristão estar desviado da verdade, desviado do evangelho, mesmo se dizendo cristão, mas desviado da verdade. E se ele for um eleito, um salvo de verdade, ele será convertido, ele será trazido de volta para a verdade, para o evangelho de Cristo. Então Tiago diz que o desvio da verdade é um caminho de destruição, que nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão desviados da verdade. Por isso que quando nós nos deparamos diante dessas heresias que são ensinadas na televisão, no rádio, nessas igrejas, dentro do nosso próprio contexto presbiteriano, quando a gente vê ensinamentos que destoam, que é contrário ao que o evangelho diz, nós nos preocupamos e precisamos denunciar e mostrar que há uma necessidade de conversão, de retorno à centralidade da palavra de Deus, à verdade do evangelho. Então Tiago diz que quem faz isso está prezando pela alma, prezando pela salvação, está demonstrando amor pelo indivíduo. Então não é falta de amor denunciar o erro, não é falta de respeito, de carinho, de consideração denunciar o erro. Não. Tiago diz, pelo contrário, que é sinal de preocupação pela alma, pela salvação e pela vida. E os que são de Deus entenderão a preocupação, ouvirão a voz do Senhor por meio dos instrumentos que o Senhor levanta para levá-los a conhecer ou a voltar para a verdade. Então, um crente que está desviado da verdade, se ele for um crente de verdade, ele ouvirá a voz do bom pastor que o chama de volta para a palavra de Deus. Todo crente de verdade quer andar nos caminhos do Senhor. Então Tiago mostra o valor e a importância de nós nos preocuparmos com aqueles que estão desviados da verdade, apontando, mostrando o evangelho para que eles voltem para Cristo, porque fé sem verdade, uma fé que não é fundamentada na verdade do evangelho, uma religiosidade que não é fundamentada na verdade do evangelho, é falsa e condenatória. Então, esse tipo de religiosidade fora do evangelho, desassociado do evangelho de Cristo, da verdade do evangelho, então deixar essas pessoas seria falta de amor. Ignorar, deixar para lá os desvios, as heresias, os erros doutrinários, os desvios da verdade, aí sim seria falta de amor. Mas corrigir o irmão errado, corrigir o pensamento herético, é amor, é sinônimo de preocupação. Porque se não for pelo evangelho de Cristo, não há salvação. Que nós entendamos o valor e a importância de ensinar a verdade, de corrigir com a verdade, de corrigir em relação aos desvios da verdade, de nos preocupar com a verdade do evangelho. Porque, como Paulo disse, cuida, Timóteo, desta palavra, porque ela salvará a ti e os que te ouvem. Esta é a verdade. Fora dela não há salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe e faça de nós instrumentos, e que levante instrumentos para que, quando nós nos desviarmos da verdade, que é possível isso acontecer e é mais comum do que nós imaginamos, que quando nós nos desviarmos da verdade, Deus, pela sua graça, use irmãos que zelam pela nossa alma e nos mostre o caminho de retorno. E quando nós detectarmos o desvio de um irmão, que nós também possamos agir como instrumento que se preocupa para a correção da vida do irmão, para que ele retorne para a palavra de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.